Cortar cenas, acrescentar cenas, mexer em alguns detalhes, mudar o final da história. Calma, eu sei que já tem muito escritor aí tendo palpitações só de ouvir falar em tudo isso, mas a intenção desse vídeo é justamente desmistificar essa questão de mexer em uma história depois que ela vai para uma editora ser preparada para publicação, para que você não tenha medo de todas essas alterações e sim tire proveito delas a favor da sua história e da sua carreira. O papel de um editor ou de um profissional de leitura crítica, se for esse o caso, o olhar dele sobre a sua história é totalmente técnico e racional. Diferente do escritor, o escritor cria ali uma conexão emocional com a história, com os personagens, e o editor, no que é que ele vai pensar? Esse livro tem que vender, esse livro tem que gerar críticas boas. E ele já tem toda uma bagagem de livros que deram certo, livros que não deram certo, para ele chegar ali ao ponto de te falar, essa cena a gente precisa mexer. Então, para nós escritores, quando a gente for trabalhar as mudanças e alterações em nossa história junto a um profissional, preparando o nosso texto para ser publicado, a primeira coisa a ser feita é a gente já começar a quebrar aquela conexão emocional muito forte que a gente tem com a história. Essa horinha do trabalho é o momento de você ser um pouco mais racional, de você olhar o seu livro um pouco mais como um produto do que como um fruto ali do seu coração e da sua alma. Eu sei que é difícil, é bem complicado, mas a gente precisa fazer isso, para que quando chegar ali uma sugestão de mudança, a gente não fale, ai, mas eu amo essa cena, mas eu sou apaixonada por esse personagem. Não, a gente precisa entrar ali na mesma vibração do editor ou do leitor crítico. A gente precisa realmente entender o que há por trás de cada sugestão de mudança, sem a gente ficar envolvido emocionalmente e às vezes não aceitar uma sugestão por teimosia, uma sugestão que seria muito boa. Percebam que eu estou usando aqui sempre o termo sugestão, nunca imposição ou obrigação. Normalmente uma editora aprova um livro não porque ele está prontinho, perfeito para ser lançado. Nenhum livro é lançado exatamente do jeito que o autor entregou nas mãos da editora. Isso é muito importante que você saiba, desde os grandes escritores até os iniciantes. Todo original passa por preparações, por revisões e recebem sugestões. Então, quando você receber ali o seu texto cheio de comentários, marcações, anotações, são sugestões que o editor está te oferecendo para que o seu texto fique melhor, seja melhor aceito, de repente tenha um melhor desenvolvimento da trama, do seu personagem, uma melhor evolução da história. Lembre-se, você está lidando com um profissional de grande conhecimento. Então confie nas sugestões que esse profissional está te propondo. Mas isso significa aceitar tudo cegamente? Não, claro que não. Você precisa antes entender o motivo de cada sugestão que ele está colocando ali. Algumas são mais simples de entender, mas de repente, se ele está te pedindo para cortar uma cena inteira, ou para criar uma cena nova, ou para mudar algum acontecimento, ou até mesmo o final da sua história, antes de você decidir se vai ou não colocar essa mudança em prática, converse com o seu editor e entenda exatamente o motivo que o levou a te sugerir isso. Porque de repente o motivo dele é muito importante, você realmente concorda, por mais que seja uma cena que você é apaixonado. E outra, você já vai acumulando conhecimento e experiência para escrever seus próximos livros. Você já vai, na hora de desenvolver uma nova história, se lembrar de tudo que você aprendeu nessa época da preparação da sua história anterior para colocar aquilo em prática já na criação. E cada mudança vai ter o seu próprio motivo, cada editor vai ter os seus motivos para sugerir aquilo, especialmente porque um livro não é igual ao outro. Um livro não tem a mesma função que o outro, né? E é destinado a públicos diferentes. Então, às vezes, um livro que tem um final ali dramático, o editor pediu para mudar. Só que o outro autor que tem um final igualmente dramático, ele pediu para deixar ainda mais pesado. Por quê? Tudo pensando no público, pensando no posicionamento da sua história, no sentido que aquilo dá para o todo. Fique comparando as sugestões que você recebeu, ou que o seu colega recebeu, ou porque já existe um outro livro que é assim e fez sucesso, por que o meu não pode ser assim também? Não vamos ser teimosos nesse momento. E embora cada sugestão tenha realmente as suas causas específicas, algumas são, vamos dizer assim, padrão. Então eu já vou adiantar algumas, uns possíveis motivos para que você entenda o que pode levar um editor a te sugerir alguma mudança.
Se ele te pediu para cortar uma cena, possivelmente aquela cena não está acrescentando nada à história, não está fazendo a história evoluir. Porque uma cena, por mais que você seja apaixonado por ela está realmente sendo favorável para o desenvolvimento da história? Ela está criando uma informação nova para o leitor? Ela está aproximando os protagonistas, está afastando os dois, está realmente tendo uma função para que ela exista? Ou ela tá só, como dizem, embarrigando a sua história, só tá tendo cena, e é aquele tipo de cena que se você mantém por teimosia, o leitor vai ler entediado, porque só tá vendo as coisas acontecerem sem a história caminhar para lado nenhum. Então, ou você realmente corta essa cena, ou você pode estudar como você pode dar movimento à história dentro dessa cena. Às vezes uma revelação, uma informação importante, um acontecimento que realmente comece aí a mudar o rumo dos seus personagens. Toda cena tem que ter uma função, ela tem que cumprir algum papel para que a história caminhe. A sua história não pode ficar estagnada, ela não pode passar 1, 2, 3 cenas parada, só pelo simples fato de você narrar um acontecimento que você acha bonitinho, mas que realmente não evolui, não leva seus personagens e a evolução deles para lado nenhum. Incluir cenas, por sua vez, tem o papel justamente contrário. Pode ser que a evolução dos seus personagens não esteja acontecendo do jeito que deveria. Ou ele está mudando muito rápido de um capítulo para o outro, ou ele não está mudando e a gente precisa fazer com que isso aconteça de uma forma mais suave, precisa oferecer ao leitor mais acontecimentos e situações para que ele vá se apaixonando junto com o seu personagem, evoluindo junto com o seu personagem, entendendo o que está se passando pela cabeça dele. Sabe quando você lê aquele livro em que tudo acontece muito rápido e você acaba até duvidando daqueles acontecimentos? Você precisa convencer o seu leitor daquela mudança que está acontecendo dentro do seu personagem e na história que o rodeia. Por exemplo, para mim, eu como leitora, eu me irrito um pouco quando eu vejo aquele casal que acabou de se encontrar e no capítulo seguinte já está loucamente apaixonado e um propondo casamento pro outro. Eu acho que a gente, como leitor, tem que se apaixonar junto, tem que sentir, viver. E é isso que o editor pode estar te propondo se ele pedir para você acrescentar cenas ou passagens aqui e ali no livro. E quando o editor pede para você mexer em detalhes? O tipo de roupa que seu personagem está usando, o jeito que ele fala, a marca do carro que ele tem, um animal de estimação, todos esses detalhes, eles se costuram, eles fazem parte da realidade que você oferece para o seu leitor mergulhar. Esses dias, em uma conversa com a minha editora Alê, ela disse algo muito legal. Quando o leitor abre o seu livro e ele está ali mergulhado na leitura, ele está realmente fora desse mundo e ele realmente mergulhou de cabeça no mundo que você está oferecendo para ele. Então, se ele encontra ali qualquer coisa que o arranca dessa realidade do seu livro, é o momento que ele se desconecta e muitas vezes abandona a leitura, se isso começar a acontecer com muita frequência. Então ele está ali mergulhado, realmente nem vê o tempo passar e algum detalhe que não tem nada a ver, alguma coisa que chama a atenção dele, ou mesmo um erro gramatical, desconecta ele do seu livro. Já traz ele de volta para essa realidade aqui. São muitas vezes dos detalhes que a gente previne esse tipo de acontecimento. Agora a parte mais delicada, mudar o final. Matar ou não aquele personagem, o casal fica junto ou não fica junto. A minha personagem Malu, em Quando o Amor Bater à Sua Porta, enfrenta justamente esse dilema. Ela quer criar determinado final para sua história, ela quer que seja um final mais realista, que a personagem não fica com ninguém e é feliz sozinha, só que a editora já conhece o histórico dela e dos leitores que ela tem e quer que ela faça um final feliz e romântico. E aí fica aquele conflito de interesses, a mensagem que o escritor quer passar e a editora olhando aquilo do ponto de vista comercial, já prevendo críticas, prevendo aceitação ou não do livro. Nesses momentos, gente, quando entrar uma questão mais delicada e mais difícil, converse com o seu editor. Eu já precisei fazer isso, é lógico, houve sugestões em que eu não coloquei em prática, mas eu não fiz isso por teimosia, batendo o pé no chão. Eu peguei, liguei para minha editora, conversei, entendi os motivos deles, expliquei os meus e a gente não manteve nem a sugestão deles e nem a minha. A gente encontrou um meio termo, adaptei a cena de acordo com o que eu entendi que eles tinham razão na gente mexer
e pronto. Então o importante é você ter em mente, quem tá ali dando sugestões, dando pitaco na sua história, não tá fazendo isso por maldade, não tá fazendo isso porque achou sua história ruim. Está pensando justamente no ponto de vista técnico, que é um pouco mais difícil para nós autores, quando a gente se emociona com a história e cria os personagens como nossos filhos literários. E você, já passou por alguma situação em que o editor te pediu uma mudança muito difícil em sua história? Como é que você lidou com isso? Compartilha comigo aqui nos comentários e me conta também se você gostou desse vídeo, se as dicas foram úteis para você que está passando por isso ou que um dia vai passar, e também me deixa sugestões e suas dúvidas para que eu possa programar os vídeos das próximas semanas. Eu quero fazer desse cantinho aqui um espaço de aprendizado para mim e para vocês. Então um beijo e até a próxima terça-feira.